Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está aí chegando para esse novo momento, né? Preparatório aí para o IFCE. Sejam todos muito bem-vindos ao IB Concursos, tá? Eu sou a professora Sandra Lima. Não sei se alguns aqui já estiveram comigo em algum momento, mas é um prazer, uma satisfação muito grande, né, estar aqui com vocês, certo? Olá, boa noite para todo mundo, gente. Vocês tiveram um momento agora com o Vitor, né? Com o Linardi, meu colega, e assim, a gente já conversou, né? Quero dizer para vocês que a gente já conversou como é que a gente vai direcionar esse trabalho, né? Porque nós somos dois professores de língua portuguesa no mesmo curso, e aí às vezes isso causa, né, alguma confusão na cabeça dos alunos, mas assim, entendam que a gente se comunica muito bem, eu e Vitor, né? Então, hoje ele já me disse o que era que iria trabalhar e como é que a gente vai direcionar as nossas próximas aulas, certo? Lembrando a vocês que a gente vai fazer um trabalho bem direcionado para a banca, né? Até porque nós temos aí praticamente, né, 2 meses e pouco, né? A prova de vocês é dia 4, salvo engano, né? 4 de dezembro. Então, a gente precisa, eu estou colocando 2 meses porque semana que vem já é outubro, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho bem direcionado, né? A banca IDECAM, né? Ela elaborou agora há pouco o concurso, né, da Polícia Civil do Ceará, né? A gente trabalhou, tanto eu como o Vitor, em outros cursos, né, com essa banca, então a gente conhece bem a banca, o estilo dela. A priori, a princípio, ela parece ser uma banca difícil, mas quando a gente começa a resolver as provas da banca, né, você vai perceber que ela é uma banca previsível, né? Ela cobra praticamente sempre, né, os mesmos conteúdos dentro da mesma estrutura, certo? Ela costuma trabalhar com texto um pouco longos, né? E aí, em cima desse texto, ela vai organizando as questões tanto de interpretação quanto da parte de análise linguística. Né? Há pouco tempo atrás, ela focava mais na parte de interpretação, o Vitor já deve ter dito isso a vocês, mas, né, nesses últimos certames que ela elaborou, PEFOSSE, Polícia Civil do Ceará, né, ela vem fazendo aí uma exploração também dessa parte gramatical, né? Também ela já fazia, mas fazendo uma exploração um pouco maior, né, dessa parte da análise linguística, certo? Então, como o Vitor já deve ter falado para vocês, né, um pouco aí sobre a banca, deu tempo ele resolver a prova inteira. Ele tinha me dito que ia resolver a prova de inspetor, né, uma das últimas provas que a banca aplicou. Deu tempo, gente? A prova toda? Sim, né? Ótimo. Sim, Ele foi comentando, né, as questões, foi isso? Isso, professora, de forma bem rápida, mas foi. Pronto, dá certo. Pronto. Então, assim, o que eu combinei com ele? Como ele já ia falar um pouco sobre a banca, né, e mostrar para vocês, na verdade, quando ele disse que ia corrigir a prova, né, obviamente eu sabia que ia ser de uma forma bem superficial, porque não dá tempo explorar, né, mas era mais para vocês conhecerem o estilo da banca. Então, eu já combinei com ele que hoje eu iniciaria o conteúdo de morfologia, certo? Porque quem já me conhece, eu não sei se alguns aqui já foram meus alunos, mas eu prezo muito, né, pela base gramatical. Eu costumo dizer que você só aprende, né, gramática, né, principalmente a parte da sintaxe, quando você domina a morfologia. Isso é um fato, certo? Então, assim, professora, como é que a gente vai trabalhar? Né, eu sempre vou estar focando num determinado conteúdo e em cima disso, desse conteúdo, não vamos trabalhar aqui uma aula teórica, completamente teórica, mas em cima desse conteúdo que eu programei para hoje, a gente vai trabalhar questões específicas. Eu sempre vou selecionar questões específicas desse conteúdo, para a gente não ficar trabalhando conteúdos fragmentados, porque, né, Vitor mostrou para vocês hoje o estilo da banca, mas não faz sentido a gente ficar misturando aqui conteúdos que muitas vezes precisam de pré-requisitos, para que vocês compreendam. Então,
A partir da semana que vem, ele também vai fazer isso, focar em alguns conteúdos. A gente sempre vai combinar para não trabalhar a mesma coisa, certo? E eu já disse a ele que eu ia começar da base, que é a morfologia. Então, hoje, as questões que eu selecionei, inclusive nessa prova que ele elaborou, que ele resolveu com vocês, né? Tinha uma questão envolvendo, eu acho que 2 questões envolvendo morfologia. E dentro desse mesmo concurso da Polícia Civil, na prova do dia anterior, ele resolveu a de escrivão, na prova de. Não, ele resolveu a de inspetor, na prova de inscrivão, a banca também cobrou 2 questões de morfologia. Então, assim, o que é que eu vou fazendo sempre? Né? Hoje eu já selecionei algumas questões de morfologia das últimas provas que a banca, né, elaborou. Claro, nessa prova de escrivão só teve 2, na de inspetor teve 2, que é aquela questãozinha que parece uma equação, né? E uma outra que fala um pouco sobre substantivo e adjetivo. Vocês já viram com o Vitor, certo? E aí eu vou sempre pesquisando do último concurso para os anteriores. Então, vocês vão ver questão 2021, 2020 ela não elaborou nada, então 2019, e aí a gente vai, né, pelo menos aí trabalhando os últimos 3, 4 anos sempre, certo? Eu já pesquisei a banca até 2016, eu também não acho interessante trabalhar com provas anteriores a isso, porque a banca muda seu estilo, né? Então vamos ao que interessa, tá bom? Vou compartilhar. Eu acho que vocês já receberam, né, o material. Deve ter sido postado, né, num grupo de WhatsApp. Quero dizer a vocês que fiquem à vontade para perguntar, para se manifestarem na hora que quiserem, para pedir para eu repetir, professora, não entendi, por favor, né? Repita, tá? Sintam-se à vontade. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, para vocês, né, tentarem aí trabalhar, né, todo esse edital. E assim, nós vamos passar por todo ele, né? Eu quero que vocês fiquem tranquilos em relação a isso. Obviamente, como nós estamos num curso intensivo, não dá tempo ver os detalhes, assim, aprofundadamente a parte gramatical. Quem já olhou o edital, né, viu que ali está a gramática inteira. Então, é uma vida escolar inteira. Né? Não dá para a gente trabalhar em 2 meses. O ideal é que nós fôssemos realmente só discutindo questões. Né? Claro, eu gosto de discutir dessa forma organizada por conteúdos e por pré-requisitos, certo? Mas a gente vai passar, sim, por todos os conteúdos, até porque, né, estando juntos aí, eu e Vitor, né, dá para a gente fazer essa divisão, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui o material que eu separei para hoje, né, as questões que eu selecionei, tá? As questões que foram selecionadas, elas envolvem o substantivo, o adjetivo e artigo e preposição, certo? São questões desse ano já, né? E a banca, vejam que a banca, professora, foram as únicas questões de morfologia que a banca cobrou nessas provas? Não. Ela cobrou várias outras, mas assim, não dá para a gente focar hoje em toda a morfologia, né? Vocês sabem que nós temos 10 classes de palavras, certo? Então, e algumas classes são bem extensas, como, por exemplo, os verbos, as conjunções, né? Os pronomes, e são classes muito importantes. A banca sempre cobra questões de pronomes, sempre cobra questões de conjunção, sempre cobra questão envolvendo verbo, certo? Então, hoje nós vamos tentar explorar essas 4 classes: o substantivo, o adjetivo, o artigo e as preposições. As preposições, elas não estão tão relacionadas com o substantivo nem com o adjetivo. Mas por que ela está junto, né? Porque as preposições, algumas não, o a, né? Que é preposição, se confunde, né, com o artigo, que também tem um artigo que é a, certo? Então a banca explora aí essa diferenciação, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, já compartilhei, né? Vocês já estão vendo,
certo? E aí eu só quero combinar um detalhezinho com vocês. Por mim, eu vou dizer meu ponto de vista enquanto professora, tá? Por mim, eu falaria primeiro dessas 4 classes e em seguida a gente resolveria as questões, porque eu não vejo muito sentido eu falar depois que a gente resolver. Claro, eu vou explicar, né? Tirar as dúvidas, mas eu preferia primeiro falar um pouquinho das 4 classes. O que é que vocês acham, tá? Porque senão fica meio que para mim, né, professora? Eu, na condição de aluna, né, eu prefiro que o meu professor explane primeiro o conteúdo para depois cobrar, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho das 4 classes, tá certo? Eu vou abrir uma tela em Word, tá? E vou escrever algumas coisas. E depois de tudo que eu escrever, eu mando para o Ezequiel, que é a pessoa que trabalha com a gente no suporte, e ele manda para vocês, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou tirar o TD, tá? Eu ia direto para as questões, mas eu fico preocupada porque eu sei que tem pessoas que estão aqui no grupo, né? Que faz tempo que estudou, não é que não saiba, mas o conteúdo está aí adormecido. E às vezes, quando o professor fala, né, e relembra algumas coisas, automaticamente aquela memória que está ali meio que adormecida, né, ela aparece, né? Você, opa, peraí, que eu já vi falar disso, né? Eu acho que, né, em algum momento eu já parei para pensar um pouquinho sobre esse conteúdo, eu acho que faz mais sentido, tá? Claro que eu não vou explorar as 4 classes como deveria, tá? Mas pelo menos a gente fala um pouquinho delas e depois vai para as questões. Obrigada, Manu. Eu acho bem mais coerente, né? Dessa forma, porque dá para a gente ter uma compreensão um pouco maior. Então, vamos lá. Eu estou compartilhando uma tela em branco, tá certo? Então, o que é que nós vamos começar a estudar? Morfologia, tá? Tá muito pequena a tela aí para vocês? Eu vou ampliar um pouquinho, tá? Pronto, então vamos lá. Se precisarem falar, gente, quando eu compartilho a tela, às vezes eu amplio aqui para mim, não dá para ver o que vocês estão escrevendo, mas a qualquer coisa chama no microfone e diz assim, professor, escrevi lá no bate-papo, quem não se sentir confortável em falar, tá bom? Então, bora lá. O que é a morfologia, né? É o estudo, né? Eu vou colocar em letras grandes, né? Porque fica mais fácil para não estar mudando. É o estudo, né? Das formas, certo? Que as palavras têm. Dizendo de uma maneira bem simples, certo? Que as palavras têm, detalhe, né? Fora do texto, ok? Por quê? Como assim, professora? Fora do texto. Quando eu digo estudar a forma, cada palavra da nossa língua, ou melhor, boa parte das palavras da nossa língua, elas se enquadram dentro de uma forma. Ou ela é um substantivo, ou ela é um artigo, ela é um numeral. Nós temos 10 classes de palavras, certo? Então, em geral, as palavras se enquadram dentro dessas classes. Professora, por que em geral? Porque tem algumas palavras que não se enquadram em nenhuma, certo? E aí elas vão receber outro nome, né, diferente das classes gramaticais, certo? Então, qual é a classe mais importante? A classe mais importante é o substantivo, né? Por que é a classe mais importante? Porque o substantivo, a função dele, né, é nomear, ele nomeia todos os seres, todas as coisas, né, objetos, todos os sentimentos, certo? Todas as ações. Então, tudo que tem nome, ok? Que existe no mundo real ou no mundo imaginário é um substantivo. Então, quando eu penso, por exemplo, casa, né, escola, quando eu penso sol, quando eu penso lua, certo? Quando eu penso duende, né? Mesmo sendo aí uma fada, né? Do mundo imaginário, então tudo que tem nome, a alegria, né? Os sentimentos, as ações, certo? São substantivos. Por quê? Né?
substantivo é a classe que nomeia. Então, ela é a classe mais importante. Algumas outras classes vão girar em torno do substantivo, que a gente vai chamar de determinantes do substantivo, certo? São 4 os determinantes do substantivo, né? O artigo, o numeral, o pronome e os adjetivos, né? No nosso material de hoje, eu foquei em 2 deles, nos adjetivos e nos artigos, então nós vamos falar logo deles, mas os determinantes do substantivo são 4. O que significa ser determinantes do substantivo? São as classes que acompanham o substantivo. Acompanham o substantivo. Acompanha para quê, professora? Bom, aí depende do tipo da classe, certo? Por exemplo, os adjetivos, né? O que são, né, os adjetivos? É aquela classe que serve para caracterizar, né? Especificar, qualificar. Quem? O substantivo, certo? Então, os adjetivos, quando eu digo aqui, ó, voltando para os substantivos que estão acima, casa grande, escola antiga, sol quente, né? Lua brilhante, fada encantada, né? Aí alegria e luta, não dá para qualificar, na luta dá, né? Luta difícil, certo? Mas a função dos adjetivos é caracterizar esse substantivo, certo? Especificando, qualificando. E aí tem um detalhe. Eu sempre gosto de lembrar para o meu aluno que, para ele identificar as classes de palavras, né? Vitor resolveu com vocês uma questão lá, que acho que a resposta, todas elas, as palavras que estavam destacadas lá, eram substantivo, né? Então, eu sempre gosto que vocês aprendam da seguinte forma, né? Sem decorar qual classe se liga a tal classe. Por quê? Porque quando você analisa a quem a palavra que a banca destacou está ligada, né? Automaticamente você, ou dificilmente você erra. Né? Por quê? Porque você aprendeu que os adjetivos só acompanham os substantivos. Então, se está ligado um verbo, automaticamente não é adjetivo. Né? Se está ligado a uma preposição, automaticamente não é um adjetivo, certo? Então, a função dos adjetivos, caracterizar, especificar, qualificar o substantivo, beleza? Então, e os artigos, professora? Os artigos, né? Os artigos, né? É uma outra classe de palavra que também, certo? Tem a função de acompanhar o substantivo. Oxe, professor, então ele tem a mesma função que o adjetivo? Não. Ele acompanha, mas ele não acompanha para caracterizar, para especificar, nem para qualificar. Ele acompanha o adjetivo, certo? Para o substantivo, desculpe, para determinar esse substantivo. Como assim, professora, determinar o substantivo? Eu nem coloquei exemplo de adjetivo aqui, né? Ó, lindo, feio, quente. Veja, né, que os adjetivos não nomeiam nada, são apenas, né, características, certo? Então, e os artigos, eles determinam, acompanham esse substantivo, determinando. Como assim? Quem são os artigos, né? O, a, os e as, certo? Que são artigos que a gente chama de definidos, ok? E umas, uns e umas, que são artigos que a gente vai chamar de indefinidos. Professora, que diferença isso faz, ser definido, ser indefinido, né? A diferença nessa questão de definido e indefinido está no valor semântico, no sentido que o artigo pode ter. Né? Quando eu digo, por exemplo, ó, a garota esteve aqui. Né? E quando eu digo uma garota esteve aqui. Né? Que diferença isso tem? Os dois são artigos, né? O a que acompanha o substantivo, uma que acompanha o substantivo, garota. Mas quando eu digo a garota esteve aqui, a ideia que eu tenho é que é alguém que eu conheço,
alguém que já foi referendado. Quando eu digo uma garota esteve aqui, dá a entender que é uma garota qualquer, de quem eu não sei dizer nada. Então, a função, quando eu digo que os artigos determinam o substantivo, eles determinam, né, particularizando ou, né, generalizando. No caso aqui, ó, dá a entender que é alguém, né, já conhecido, né? E aqui dá a ideia de qualquer, né? E isso eu estou falando do sentido que o artigo pode ter, certo? Um ponto bem importante aqui para a gente entender com relação aos substantivos e aos adjetivos, tá? É que as palavras, a banca vai dizer numa questão o seguinte: assinale a alternativa, e aí muita gente errou essa questão, quiseram inclusive anular, mas não cabe recurso, tá? A banca fala assim: assinale a alternativa em que a palavra tenha valor de adjetivo. Ou então, função de adjetivo. Ela gosta muito dessa questão, viu, gente? Maioria das provas que ela aplica, ela cobra essa questão. O que é ter valor de adjetivo ou ter função de adjetivo? Veja, o que é o adjetivo? Não é a palavra que acompanha o substantivo? Caracterizando, especificando, qualificando. Então, qualquer palavra que acompanhe o substantivo também com essa função, não pode não ser um adjetivo, mas vai ter valor de adjetivo. Como assim, Sandro? Por exemplo, quando eu digo, esse menino, né, é meu amigo. Veja, vamos lá. Ó, eu tenho aqui um pronome, depois a gente vai estudar e aprender porque que esse é um pronome, tá? E eu tenho o meu também, que é outro pronome, certo? Eu já sei que morfologicamente a forma da palavra esse e da palavra meu, né? Pela forma deles, eles são pronomes. Mas o que é que eles estão fazendo nessa frase? Eles estão acompanhando um substantivo. Quando a gente for estudar os pronomes em separado, vocês vão ver que a função do pronome é acompanhar ou substituir o substantivo, certo? Então, quando o pronome, não só os pronomes, os numerais também têm essa função de acompanhar. Vou até colocar uma frase aqui com os numerais, ó. 2 garotos, né, foram ao cinema. Veja, 2 aqui, eu sei que a forma dele, né, morfologicamente, 2 é um numeral. Mas qual é a função de 2 aqui? É acompanhar o substantivo, certo? Então, ele é um adjetivo? Não, mas ele tem valor de adjetivo. Os numerais que acompanham os substantivos e os pronomes que acompanham os substantivos, eles são chamados de numerais adjetivos ou pronomes adjetivos. Automaticamente, eles têm valor de adjetivo, certo? Então, uma palavra que tem valor de adjetivo não é porque ela seja, pela sua forma, um adjetivo, mas é porque se ela tem a função de acompanhar o adjetivo, ou desculpe, o substantivo, ela tem valor de adjetivo. Ficou claro isso, gente? A banca tem cobrado isso com muita frequência nos últimos certames que ela tem elaborado. Assinale a alternativa em que a palavra tenha função de adjetivo ou valor de adjetivo. Aí, cuidado, você não vai procurar o adjetivo. E o que é que ela tem feito? Vocês vão ver isso já já. Ela dá aquela questão, traz aquela questão bem cansativa. Que é uma questão cansativa que você tem que voltar no texto. Letra A palavra que ela destacou está na linha 3. Aí tu volta lá na linha 3. Olha qual é a função da palavra. Olha, é por isso que é importante saber quem está ligado a quem. Aí você olha, a palavra está acompanhando, né, um substantivo, né? Aí automaticamente, se ela está acompanhando um substantivo, né, ela vai ter valor de adjetivo, tá certo? Então, só para a gente fechar a parte teórica de hoje, né? Já falei de substantivo,
né? Que é a palavra que nomeia os seres. Já falei de adjetivo, que é a palavra que caracteriza, acompanha, especifica, qualifica. Ah, professora, é só isso que tem para falar de substantivo e adjetivo? Gente, lógico que não. A gente teria que ter falado da classificação do substantivo, primitivo, derivado, simples, composto, afecção do substantivo, gênero masculino, feminino, grau aumentativo, grau diminutivo. Professora, por que nós não vamos falar sobre isso? Porque a banca não é uma banca que trabalha com esse tipo de conteúdo, né? Ela espera mais do seu aluno o reconhecimento da classe, saber a função que as classes têm, e não trabalhar esses conteúdozinhos que envolvem a memorização. Ela cobrou uma questão apenas envolvendo o plural dos adjetivos, que depois a gente pode até falar, né, dos adjetivos compostos, uma nessas últimas provas que ela elaborou, certo? Então, não adianta a gente perder tempo, claro, e aí eu estou falando aqui na aula, mas vocês, quando forem estudar, vocês vão dar uma olhada no todo, mas o que é que nós vamos focar no nosso curso intensivo? Vamos focar no que a banca vem cobrando sobre os conteúdos, né? Por exemplo, quando a gente chegar em concordância verbal e nominal, são mais de 40 regras. A banca cobra as 40? Não, tem aquelas específicas que ela sempre cobra. E como a gente vem fazendo essa análise das provas, né, das últimas provas, eu, pelo menos, venho fazendo desde 2016, né, eu tenho pego todas elas desde 2016 e venho analisando, faço por bloco de conteúdos. Então, a gente sabe o que é que ela está cobrando, certo? Não é que estudar o substantivo seja só isso, estudar o adjetivo seja só isso. Mas isso é o mais importante, eu saber a função que cada classe tem, porque ela é uma banca que trabalha a análise, ela não trabalha a memorização. Se a gente estivesse tratando aqui da banca, vamos pensar aqui, aquela que elaborou o concurso do Juazeiro, graças a Deus, eu nem me lembro mais o nome dela. Ave Maria, que tinha questões horríveis que envolviam o decoreba, plural das palavras, que gênero das palavras, que tem muita coisa, infelizmente, na nossa língua, de conteúdo, que é memorização mesmo, né? Mas aí a banca IDECAN, ela é uma banca que é CETRED, Ave Maria, graças a Deus. Elandina, eu tinha até esquecido, de tão chato. É CETRED mesmo. Pronto, a CETRED é uma banca que trabalha o conteúdo de forma, explora essa parte decorativa do conteúdo. Então, não adianta só o aluno saber na CETRED, ele tem que decorar, né? Decorar coletivo de palavra, plural de palavra, que isso é só regra, né? A banca IDECAN, ela preza pela análise, né, e a interpretação de texto. Então, de fato, você tem que aprender, entender a função que as classes têm. É a sigla de Cruel. É verdade, Carlos. Cruz credo, né, para essa banca. Deus me livre de CETRED, nunca mais, gente, porque é uma banca terrível. Você não sabe nem o que é que ela vai cobrar. É diferente do IDECAN, por mais que ela tenha um nível elevado, mas ela é uma banca previsível e trabalha essa questão da análise. Então, isso já nos ajuda, tanto para nós, professores, como para vocês, alunos, tá? Então, vamos lá, só fechando. Então, falamos do substantivo, do adjetivo, falamos dos artigos, pronto. Professor, e por que a gente vai falar de preposição, professora? Que é uma classe que não tem nada a ver, né, com o substantivo. Veja, quem é que tem a ver com o substantivo, né? Os determinantes do substantivo. Os adjetivos, os artigos, eu vou até colocar aqui para vocês não confundirem, achar que eu estou dizendo que os determinantes de preposição é determinante do substantivo. Adjetivos, numerais, artigos e pronomes, certo? São as classes que acompanham o substantivo. Falamos dos adjetivos e dos artigos. Por que eu vou falar de preposição? Porque a banca cobra aí uma questão onde ela mistura artigo com preposição, né? As preposições, né, é uma classe que serve para quê, professora? As preposições, preposição, certo? Vou colocar no plural, fica melhor. As preposições ligam, olha só qual é a função delas. Elas ligam termos. Olha só. Quais termos, professora? Quaisquer. Veja, para vocês entenderem. Os adjetivos acompanham os substantivos. Os artigos acompanham o substantivo. E a preposição? A preposição pode ligar um adjetivo a um verbo,
um pronome a um verbo, ela serve para ligar. E quando ela liga, né, ela estabelece um valor semântico, um sentido. Só que hoje nós não vamos falar do sentido, eu quero só diferenciar artigo de preposição, porque ela traz uma questão pedindo para você contar quantos artigos tem, quantas preposições tem. Aí você diz, isso é besteira, né? Mas olha, como é a relação dos artigos com as preposições? Por exemplo, nós temos o a, que também é preposição, certo? E o a também é artigo. Quando é que eu sei? E o a também é pronome, né? Vocês vão ver também isso, pronome oblíquo, né? Então, quando é, professora, que eu sei que o a é artigo, que o a é preposição, que o a é pronome, certo? Então, vamos lá, ó, presta atenção. Quando eu digo, a moça chegou à casa de Joana. Chegou à casa, vou deixar a casa de ninguém, não. Chegou à casa e vou dizer de Joana mesmo, tá? Desculpem, porque senão vai ficar sem sentido. A moça chegou à casa de Joana, e encontrou-a dormindo, né? Aí se, opa, vão dispensando aí os tropeços na hora da digitação, que a gente na pressa, né? Então, ó, quantos as eu tenho aqui? Tenho esse azinho, né? Se a banca dissesse, os as destacados podem ser morfologicamente classificados como, né? Como é que eu iria classificar esses as quanto à morfologia, quanto à forma? Ó, esse a acompanha o substantivo, então ele é o quê? Artigo. Esse a liga um verbo a uma preposição, ou desculpe, a um substantivo. Só que aqui tem um detalhe, ó. Quem chega, chega a. Se eu tenho uma crase aqui, então eu tenho. O que é a crase? Não é a fusão do a preposição com o artigo. Então, aqui nesse a, eu tenho assim, ó, uma preposição mais, não sei botar o mais não, tá? Mais o artigo, tá vendo? Então, aqui nesse acraseado, eu tenho uma preposição e tenho um artigo. Quem chega, chega a preposição, ela é advinda da necessidade do verbo, certo? E o a acompanha o substantivo casa. E bem aqui, né? Bem aqui, encontrou o a, esse a está substituindo quem? Joana, substituindo um nome. Então, quando substitui o nome, é um pronome. Então, eu tenho um artigo, né? Eu tenho, professora, então, no caso, quando tiver uma crase, eu vou dizer que tem uma preposição em um artigo? Se a banca pedir para contar, sim, tem uma preposição e um artigo, né? Mas no caso acraseado, eu vou chamar de preposição. Mas contando, né, o número de classes que tem uma preposição e tem um artigo, né? Então aqui eu tenho mais uma preposição, certo? Tenho um artigo que está fundido aí com a preposição e tenho um pronome, tá vendo? Então, olha que o a pode ser três coisas. Então, eu já sei que quando ele se liga ao substantivo, ele é artigo. Quando ele acompanha um verbo ou um nome pela necessidade, né, ele é uma preposição. Esse outro a, né, tá junto da crase porque é uma fusão, então acompanha outro substantivo, então é outro artigo. E esse a substitui um nome, né, substitui o Joana, é um pronome, tá? Então, eu já sei que esse a, preposição, liga termos. Beleza. Aí, detalhe, as preposições de e em, elas também podem, né, contrair-se, a gente chama de contração. Elas também podem contrair-se com os artigos, certo? E aí, quando eu for contar, eu tenho que lembrar que, por exemplo, quando eu tenho de mais a, né, que eu vou ter no caso da, eu tenho uma preposição e tenho um artigo, né? Do mesmo jeito, se eu tiver de mais o, eu tenho uma preposição e um artigo. Se fosse de, né,
Mais os. Eu teria o quê? Dos, né? Uma contração, dos. Então, automaticamente, eu tenho aqui uma preposição e um artigo. Quando se juntar com o em, professora? Em mais a vai me dar o quê? Na, né? A contração na. Então, automaticamente, eu vou ter uma no na. Se aparecer um na frase, eu tenho uma preposição em mais o artigo a. Se for em mais os, certo? Eu vou ter o nós, né? A preposição Professora, por se não. for só para definir, ela é uma preposição. Agora, se for para contar, ela seria uma preposição mais artigo. Exatamente. Ah, As preposições que se juntam com o artigo são chamadas de contração, mas são definidas como preposições. Mas na hora da contagem, eu tenho que lembrar que numa contração eu tenho a presença da preposição com o artigo. É do mesmo jeito, ó, das combinações. Já ia falar aqui no final, mas vou colocar aqui no início. Ó, o que é a combinação? Quando eu junto, por exemplo, quando eu digo ao, o que é ao, né? Ao corresponde à preposição a mais o artigo o, certo? Então, isso quando eu digo ao, morfologicamente, é uma preposição, porque as combinações são consideradas preposições. As contrações são consideradas preposições, mas se eu for contar, tem um artigo e tem uma preposição. Do mesmo jeito, ó, quando eu tenho aonde, né? O que é que eu tenho no aonde? Eu tenho a preposição a, certo? Preposição a mais o pronome relativo onde, certo? Então, combinação, né? Quando eu junto os elementos e não muda nada. Contração, quando há uma modificação. Morfologicamente, ao é uma preposição. Mas lembrem-se que eu tenho a presença do artigo e da preposição. Ficou claro isso? Todo mundo entendeu? Bom, Ficou sim, professora. pronto, beleza. Então agora eu vou passar para o nosso material. Se tiver mais alguma coisa que eu foquei nesses conteúdos que envolvem aí substantivo, adjetivo, artigo, né? E a banca misturou artigo com preposição. Claro que não é só isso que a gente vai falar sobre as preposições, a gente também vai explorar depois a função que as preposições têm, certo? E o valor semântico delas. Mas agora, para essas questões de hoje, era isso que nós precisávamos. Então, vou interromper aqui esse compartilhamento. Não se preocupem que esse material, tudo que eu escrever ou então usar de PDF, eu depois mando para o suporte e eles compartilham com vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso materialzinho de hoje. Beleza, ó, primeira questão. Ó, essa questãozinha aqui, questão da prova da Polícia Civil, né? Escrivão, Vitor resolveu algumas com vocês de inspetor, né? É uma questão que diz assim: ó, assinale a alternativa em que o termo indicado desempenha no texto. Olha o que eu falei: o papel de adjetivo. Ó, ele não está pedindo para você encontrar o adjetivo. É a palavra que tem o papel ou a função. Ela podia ter dito valor também, né, do adjetivo. Então, acompanha o substantivo. Por que ela é uma questão cansativa? Porque você tem que voltar no texto várias vezes e isso requer muita concentração, tá? Dá para vocês fazerem, porque aqui já aparece da linha 5. Não precisa ler o texto todo, isso é uma questão que não envolve a interpretação, então nossa preocupação não é com o entendimento do todo, né? É apenas voltar nas linhas do texto. Então eu vou deixar aí vocês olhando, né? Eu também gosto de dar um tempinho para vocês resolverem. Podem ir compartilhando as respostas de vocês aqui no bate-papo e em seguida vou dar aí uns 3 minutinhos. E em seguida a gente já comenta, tá bom? Vão olhando. Volta no texto, lembra que ela quer que tem papel de adjetivo e não o adjetivo.
Travou, foi? Não. Eu estou esperando vocês fazerem. Eu fiquei bem quietinha. Estou esperando vocês darem uma olhada na questão. E aí vocês podem ir se arriscando aí no bate-papo, dizendo se é A, se é B, se é C. Eu já ia reclamar da internet, amiga. Não, pronto. Vão arriscando aí. Eu comento já. Eita, bate-papo tá aí um carnaval. D, E, A. Não entraram num consenso. Dois minutos se passaram. Mais alguém? Posso comentar? Outro de D, Manuela de D. Vamos lá, então. Ó. Outro de A. Eita, menino, vamos olhar. Letra A, ele diz que a palavra Vênus, na linha 5, está funcionando como um papel de adjetivo. Veja, ele quer o papel, ele não quer o adjetivo. Aí eu olho, ó. Nuvens é o substantivo, né? De Vênus caracteriza nuvens. Então, de Vênus é de fato um adjetivo, né? No caso, uma locução adjetiva. Porque quando eu tenho duas ou mais palavras com a função da mesma, né, a gente chama de locução. Então, ele não está pedindo o adjetivo, ele está pedindo que tenha papel. Então, não é. De Vênus, de fato, é um adjetivo que caracteriza nuvens. Então, letra A, descartada. Letra B, linha 8, ele diz que a palavra publicado funciona como um adjetivo. De jeito nenhum, ó, publicado está numa locução verbal. Nós não falamos de verbo ainda, mas vocês têm, né, conhecimento. Então, foi publicado, né? Está aqui, ó, junto do verbo auxiliar, verbo principal. Faz parte da locução verbal. Nada a ver, né? De papel de adjetivo. Letra C, achados, também na linha 8, ó. E segue a trilha dos achados, né? Da sonda, veja. Quando ele diz os achados aqui, achados está funcionando como um substantivo, né? Ele pegou o verbo achar, colocou no particípio, está acompanhado do artigo os, ó, né? Os achados, certo? Está nomeando uma situação, tá bom? Lembrando que algumas classes gramaticais, né, quando elas estão diante de um determinante do substantivo, elas passam a ser um substantivo. Por exemplo, se eu pegar o verbo cantar, cantar eu sei que é verbo, mas se eu disser o cantar, esse cantar, a palavra fica substantivada, né? Então, achados aqui está substantivado. Letra D, metano, linha 9. Vamos lá, na linha 9, ele diz aqui, ó, hidrogênio molecular e metano. Metano caracteriza hidrogênio, então metano funciona como desculpe, não está funcionando como um adjetivo, não, ele é um adjetivo. A banca não quer isso, ela quer que tenha papel de adjetivo, certo? Uma palavra que não seja, mas que esteja tendo esse papel, que é justamente a letra E, ó. Muitas formas. Formas é um substantivo, muitas é um pronome indefinido. Lembra que eu disse que os pronomes e os numerais, quando estão acompanhando o substantivo, eles funcionam, né? Eles têm papel, é por isso que eles são chamados de pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Por quê? Porque eles têm a função de acompanhar o substantivo. Então, gabarito, letra E. Ficou claro, gente? Ficou claro? Veja que a banca não está pedindo a palavra que seja adjetivo. Ela pede a que tem função, que está acompanhando. Então, gabarito, letra E. Boa, que bom que ficou claro. Vamos lá para a próxima.
O que ela tá. Ai, essa é interessante. Eu não falei sobre palavra denotativa, mas eu vou deixar. Eu já falei, fui do gabarito. Tudo bem, gente, mas eu vou explicar, porque assim, ó, lembra que quando eu comecei a falar sobre morfologia, eu disse que boa parte, eu não disse que todas as palavras da nossa língua se enquadravam em uma classe, né? Eu disse que boa parte das palavras da nossa língua, a maioria delas se enquadram em uma classe, né? Ou é substantivo, ou é adjetivo, ou é artigo, ou é numeral, certo? Mas tem algumas palavras que não se enquadram em classe nenhuma, né? E eu já vou respondendo essa questão, porque eu não tinha falado sobre isso ainda, e vou ajudando vocês. Ele diz, ó, a palavra salvo. Automaticamente, dá vontade de dizer que salvo é verbo, né? Só que salvo aqui no texto, quando ele diz assim, ó, cadê? Um grupo de pesquisadores sugere que a presença de metano nas quantidades observadas nas plumas da água que são ejetadas da Lua de Saturno não pode ser explicada por qualquer mecanismo conhecido, salvo vida, né? Exceto vida. Salvo tem um sentido de exceto, certo? Então, salvo, a gente pensa, eita, salvo é de salvar. Vou marcar logo que é um verbo, não é isso? Veja. Mas aí você olha, ó, salvo caracteriza o substantivo? Não caracteriza. Salvo quer dizer exceto vida, não está caracterizando. Então, não pode ser um adjetivo. Salvo não nomeia nada, então não pode ser um substantivo. O que é uma partícula expletiva, professora? Anotem aí. Expletiva ou de realce? É a mesma coisa. Quer dizer que é uma palavra que eu posso retirar ou não do texto, e não vai fazer diferença, que ela está ali só para realçar. No caso de salvo, ela não serve só para realçar, né? Porque ele quer dizer exceto, né? Então, já sei que não é verbo, porque não é do verbo salvar, não está conjugado, né? Não é verbo. Então, professora, é o quê? Certo? Aí eu vou abrir uma arinha assim de comentário aqui, tá? Uma notazinha, vou colocar bem aqui, ó. O que é salvo, então? Né? Nesse caso aqui, tá certo? Salvo, opa, o estilo do comentário é esse aqui. Ó, aqui no texto, oh Deus do céu, né? É uma palavra, vai ficar bem pequenininho, mas depois vocês vão ver. Vai ficar pequeno assim, deixa eu tentar ampliar essa nota. Não amplia, não. Vixe, não amplia, não. Bom, salvo, né? É uma palavra denotativa, aqui no texto. O que são palavras denotativas? São palavras que não se enquadram, em nenhuma classe gramatical. Certo? Então, automaticamente, elas são classificadas pelo não se enquadra nenhuma classe gramatical e são classificadas pelo sentido que elas têm, certo? Então, que sentido, professora? De exclusão, de inclusão, de designação. Eu não vou me ater a isso porque a gente ainda vai estudar palavras denotativas, certo? Então, só para esclarecer o gabarito, né, eu coloquei aí para a gente diferenciar, né, de adjetivo, que a gente diz, ó, acompanha um substantivo é um adjetivo. Não, mas não está caracterizando. No caso aqui, né, somente serviu para quê? Para dar a ideia de exceção. Então, se eu não me enquadro em nenhuma classe gramatical, eu classifico pelo sentido. As palavras denotativas, elas têm 5 sentidos diferentes, que depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, gabarito, letra E. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Quando a gente falar de todas as classes, aí por último, eu sempre deixo para falar a palavra denotativa por último, porque não adianta eu explicar agora, né? Porque você sempre vai ficar achando que ela se enquadra em alguma classe, tá? Eita, ficou o negócio? Vem aqui. Tá, é sobre aqui.
Deixa eu olhar aqui se ninguém disse nada, porque quando eu estou compartilhando. Pronto, beleza. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Ó, de novo, ó. Assinale a alternativa em que no texto, né, o termo exerça papel de adjetivo, né? Então, ela não quer um adjetivo, ela quer o papel. Vou voltar para o T. Aí, agora aqui ficou meu coisadinho, né? Para voltar. Enfim, vou voltar com vocês, tá bom? Letra A. Antropólogo, linha 6. Dei uma olhada aqui, vamos lá, ó. Linha 6. O antropólogo Jesus Contreras, veja, antropólogo está nomeando um ser, né? Então, se nomeia o ser, antropólogo é o quê? Substantivo, não tem papel de adjetivo, né? Eu ia deixar vocês fazerem, gente, mas não dá para compartilhar o texto e a questão. Letra B, cultura, linha 10, vamos voltar, ó. Autorizadas por determinada cultura. Cultura aqui é o substantivo, que nomeia também a coisa, né? Então, não tem papel de adjetivo. Letra C, a palavra essa, linha 11, ó, vamos lá. Linha 11, quando ele diz aqui, ó, em diálogo com essa perspectiva. Aí eu olho, ó, o que é perspectiva? É um substantivo. Essa está fazendo o quê? Acompanhando. Eu sei que essa é um pronome, mas os pronomes ou os numerais, quando acompanham o substantivo, são chamados, né, de pronomes ou numerais adjetivos. Então, ele tem papel, tem valor, né, de adjetivo. Então, gabarito, letra C, certo? Aí eu ainda vou olhar os demais, só para a gente tirar a dúvida. Linha 13, a palavra adjetivo. Não gosto quando isso acontece, para vocês não fazerem a questão. Ó, sistemas alimentares e não como um adjetivo. Veja, adjetivo aqui, a palavra adjetivo funciona como substantivo, né? Porque está aqui, ó, determinado por um artigo, um adjetivo está nomeando a coisa, né? E letra E, saberes, linha 21, quando ele diz aqui, ó, já parece ser, ó, produtora de saberes. Saberes caracteriza produtora. Então, saber, de saberes, é um adjetivo. Ele não quer um adjetivo, ele queria a palavra que, né, tivesse o papel, certo? Então, gabarito, letra C. A quarta dá para vocês fazerem aí tranquilamente. Ó, é aquela que eu falei da contagem dos artigos e das preposições. Vou deixar com vocês. Vixe Maria, estou toda arrepiada com esse vento. Vamos lá. Interessante, né, Daniel, essa questão? A gente acha uma besteira contar os artigos e, e as preposições, mas se você não souber diferenciá-los, né? E aí, bora, minha gente, qual é a letra? Ah, Daniel, bora, Daniel!
Daniel? E o pior é que a gente se engancha nessa contagem. Pois tenha, Carlos, que tá certo. É D mesmo. Vamos conferir, ó. A gente fica na dúvida entre D e E, certo, gente? Mas vamos conferir por que que é D, tá? Se tem uma preposiçãozinha aí, como eu falei só dessa diferença entre artigo e preposição, né, envolvendo o a e as contrações, pode ser que alguém não lembre de outras preposições, certo? Vou começar contando, ele diz, respectivamente, né? Vamos começar contando os artigos, ó. Se tem o DOS, eu já sei que aqui tem um artigo, né? Tem uma preposição e tem um artigo, mas vou começar pelos artigos. Então, os, não é isso? Aí a gente vem bem aqui, ó, o a, que acompanha a etnia, né? Etnia é substantivo, consequentemente, esse a é um artigo, né? Esse a, professora, que acompanha ser é o verbo ser, né, gente, no infinitivo. Artigo não acompanha o verbo, então esse a não pode ser artigo, certo? Mas esse a, né, que acompanha subida, certo? Após a subida, certo? Então, aqui nesse caso, esse azinho é artigo, ok? Subida está funcionando aqui como substantivo. Aqui tem outro artigo, que é o o, né? Quando tem a mais o, automaticamente eu tenho um artigo, uma preposição e um artigo. E tenho bem aqui, ó, na palavra nós, em mais o, os, da nós. Então, eu tenho os, que também é artigo. Então, eu tenho 5 artigos. Concordam? Tá aqui, ó, 5. Aí a banca justamente põe letra D e letra E, 5, né? Então, vamos às preposições, certo? Ó, se eu tenho DOS, eu tenho de bem aqui, né? Então, eu já tenho uma preposição. Primeira, eu tenho em, né? As preposições, gente, vocês vão depois, quando a gente chegar exclusivamente nelas, vocês vão lembrar que elas são 19, né? Ante, até, após, com, contra, de, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Depois vocês vão lembrar, né? Então, é importante aprender as essenciais, né? Porque quando tiver uma questão dessa de reconhecimento, eu sei que em é uma preposição, então eu tenho 2. Eu sei que para é uma preposição, eu tenho 3. Para pode ser verbo também, só que aqui no caso não indica do verbo parar, né? Por também pode ser verbo, mas o por verbo ele é acentuado, então aqui é uma preposição, certo? Então eu já tenho aqui, ó, uma com um Dzinho do di, né? 2, 3, 4. Esse a que está diante do verbo, que não é artigo, é preposição. 5. Após é preposição. 6, certo? Aqui, ó, no de, né? No dos, certo? Eu também tenho uma preposição, né? Esqueci de colocar bem aqui. Eu tenho de, que é outra preposição, opa, certo? Então, automaticamente, quando eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou não, 4, né? 5, 6, 7. Aí, ó, esqueci essa que tá mais do A, do O. 8, 9, 10. Cadê a outra? Não, só são 9. É porque eu contei com essa. O N o do N. nos. Do nos. Cadê? Exatamente aqui. 10. Então, gabarito, letra D. Certo? Muito bem. Vamos fechar com a nossa última questão? Ó, é uma questão que envolve conjunção. Ah, professora, a senhora não falou de conjunção hoje, mas a conjunção mas é uma das conjunções mais conhecidas que a gente tem, que ela indica o quê? Contrariedade, né? Então, dê uma olhadinha no texto, ele diz, ó, a conjunção mas, no período acima, não tem o mesmo valor semântico que. Então, ele traz outras conjunções, certo? Que podem ter ou não o mesmo valor. Quando a gente fala de valor semântico, nós estamos falando de sentido. Então, eu venho no texto, ó, linha 3, ele diz assim, mas é uma queda relevante. Veja, eu sempre gosto de dizer para o meu aluno o seguinte,
quando a banca disser volte no texto linha tal, nem sempre você vai conseguir compreender quando você volta apenas na linha, né? Porque às vezes você precisa entender a relação de sentido. Então, eu sempre oriento que ele volte um pouquinho antes, né? No período anterior, então eu venho para cá. Ó. Não que seja um índice para se aplaudir em cenas abertas. Foram 705 homicídios, uma média de um assassinato a cada 2 horas. Mas é uma queda relevante. Veja que agora eu entendo que o mas, né, tem uma ideia de contrariedade. Então, quais das conjunções abaixo não tem ideia de contrariedade? Tem outra ideia. Se a gente fosse trocar, né? Você vai olhando para ver, né? Quando a gente for estudar as conjunções, a gente vai. Oh, como eu queria! Eu tenho aula já já em outra turma, agora às 8. Vou já mudar de turma, gente, mas tá bom demais. Eu estou gostando demais da interação de vocês. Se Deus quiser, essa turma a gente vai bombar. Vou na AD, Carlos disse. Essa turma é ótima. Vai ser sucesso. Bom demais. E aí? Vão olhando. Ó, quando a gente for estudar as conjunções, a gente vai ver, professora, eu preciso memorizar as conjunções? Automaticamente eu responderia que não, né? Porque a gente classifica as conjunções pela relação de sentido que elas têm. Então não adianta decorar que e vai ser sempre uma conjunção aditiva, né? Que dá a ideia de adição. Por quê? O i, né, que a gente chama i, mas é o e, em alguns casos, pode funcionar com outro sentido. Agora, eu preciso reconhecer as conjunções, por quê? Porque quando tiver uma questão dessa de troca, né? Quando eu reconheço, por exemplo, o gabarito, Carlos disse que está em dúvida entre B e D, certo? De fato, o gabarito é a letra B. Por quê? Porque a conjunção porquanto, ela é uma conjunção causal, ela indica a mesma coisa que porque, já que, visto que. As demais, conquanto, não obstante, embora, no entanto, elas dão ideia também de contrariedade, exatamente. Porquanto, viu, Daniel? É causal. As demais, porque o mais é tão forte, exatamente. Pronto, Carlos, veja só. Olha, você falou num ponto bem interessante. Ele está pedindo o mesmo valor semântico. As conjunções concessivas, obviamente, elas não são a mesma coisa que as conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo, né? As concessivas, embora, conquanto, não obstante, né? Uma concessão é uma permissão que se faz para que algo aconteça e dá essa ideia de contrariedade. Veja, mas a banca está falando de valor semântico. Então, na prática, o valor da conjunção concessiva tem um valor parecido com a adversativa, certo? Então, assim, ela está falando de valor. Agora, se ela dissesse gramaticalmente, sintaticamente, eu posso trocar uma concessiva por uma adversativa? Não. Mas elas têm valores parecidos. Mas sua colocação faz sentido, viu, Carlos? Mas a banca não está focando nessa troca, né? De questão sintática, ela está falando, né, só da bendita da semântica, exatamente. Então, gabarito, letra B. Daniel, obrigada, gente. Olha, adorei a participação de vocês, tá? Espero que os outros também participem mais. Essa turma vai ser top mesmo. Que bom, Carlos. Que bom, gente. É bom, é importante esse feedback de vocês, né? Vão falando para a coordenação do curso, né? Com o que vocês acharam. Eu pretendo ir nessa pegada, né? Teoria, questão, e sempre separando as questões por blocos, né? Que são pré-requisitos para a gente chegar em outros conteúdos, viu? Boa noite para todo mundo. Vou me retirando porque o pessoal da turma da FunSaúde já está à minha espera, tá? Espero vocês todos, convidem os amigos,
né? Convidem os colegas que vão fazer o curso, vamos fazer essa turma crescer, né? Para que ela bombe não só na qualidade, mas também na quantidade. Boa noite, gente. Tchau, até a próxima aula. Vou saindo nas carreiras por conta da turma que já está me esperando, tá? Beijo. Eu mando ainda hoje o conteúdo teórico, assim que eu terminar a aula, mando para o suporte e eles mandam para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.